Oi, gente, está no ar o Lado E. Se você está em busca de inspiração para tirar aquele projeto do papel, ou até mesmo de uma nova perspectiva para o seu negócio, até mesmo para a sua vida pessoal, fique ligado no programa de hoje, porque a gente tem uma baita história para contar e dividir com você. O Davi Paunovic, especialista em desenvolvimento de negócios, participa comigo desse bate-papo. Oi, Davi, tudo bem? Olá pessoal, olá Cíntia, tudo jóia? Vamos lá, convidada mais que especial hoje, hein? Mais que especial. A nossa convidada de hoje é uma mulher batalhadora, de opinião e também de muita sensibilidade. Filha de uma costureira, iniciou a vida profissional como técnica química, depois se formou em jornalismo e é pós-graduada em marketing. Geminiana com ascendente em Ários, como ela fez questão de reforçar. Tem 37 anos. É a Adriane de Souza, dona da Mactube Comunicação e da Mactube Podcasts. Oi, Adriane, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao Lado E. Muito bom ter você aqui com a gente. Olá, gente. É um prazer, é meu. Fiquei muito feliz e muito grata pelo convite. Bom, Adriane, eu lembro de você como repórter no comecinho da carreira do né, repórter de jornal. Eu também era repórter de uma TV. A gente se encontrava às vezes na rua, nas pautas. Queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi esse início, como é que o jornalismo entrou na sua vida e como que foi esse caminho para você começar a empreender. Bom, eu era técnica química, trabalhava nessa parte. Nunca na vida sonhei em ser jornalista. Não tem ninguém na minha família é totalmente de exatas, enfim. E eu fui fazer vestibular por convite de uns amigos que eu tinha na época que me convenceram a ir com eles. Eu estava estudando para ser engenheira química, na verdade, eu queria continuar nessa carreira. Acabei indo, prestei vestibular para fotografia, e aí na hora de fazer a inscrição eu pensei assim, já que eu vou fazer faculdade, já que eu estou entrando numa faculdade, vou fazer um curso superior, né? Uma coisa, fazer um bacharel. E foi isso que aconteceu. Eu peguei o papel, cheguei com o dedo assim no jornalismo e falei para a moça, eu quero esse. Então o jornalismo entrou na minha vida de um jeito que eu não sei te explicar, entendeu? Aconteceu. E, bom, eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar, vendo que todas aquelas pessoas tinham muita história com aquilo, e eu pensei, se eu quiser ser boa nesse negócio, eu vou ter que correr atrás. Eu tô muito atrás de todo mundo, eu tô muito fora. Eles falavam o nome de pessoas que eu não sabia quem eram aquelas pessoas, que livros eram aqueles, eu nunca tinha ouvido falar naquilo, não era a minha área. E foi quando eu pedi, no lugar que eu trabalhava, eu pedi para eles me demitirem, uns amores, somos amigos até hoje, eu amo aquelas pessoas, e foi assim que eu saí da parte de exatas e mergulhei no mundo das humanas, né, nessa ciência maravilhosa, e nunca mais saí. E no fim da faculdade eu vim parar em Sorocaba. E eu que fiz faculdade, né, gente, pessoal de humanas é tudo meio hippie, né? Então você pensa que você vai fazer faculdade para ser repórter de cultura, né, de cobrir umas coisas lindas. E aí eu vim parar em Sorocaba e acredite se quiser, virei repórter de polícia. Eu que nunca tinha visto um corpo fora do caixão na minha vida. Eu que nunca Caramba! tinha conversado com um policial na minha Deus. vida. Então, provavelmente quando você me viu, eu devia estar com cara de susto, porque foi muito difícil no começo. Comecei no extinto, né, Jornal Bom Dia, aqui em Sorocaba. Foi minha primeira oportunidade profissional, onde eu fui tirada da minha zona de conforto completamente. E trabalhei em outros 2 veículos aqui da cidade, até começar a empreender. Minha jornada com o empreendedorismo foi o seguinte, eu mergulhei muito profundamente nesse mundo da reportagem, e eu lembro que depois de 6 anos eu consegui tirar férias, eu nunca tinha tirado férias, né? Seis Aquela coisa anos! maravilhosa. 6 6 anos anos. trabalhando direto, é ridículo, eu sei. Mas foi o que eu fiz. Workaholic total! Total, ó, total, faca na caveira, adorava, trabalhava muito, incessantemente. Dormia com o celular do lado do travesseiro mesmo. E é uma coisa que te come, assim, você se Sim. alimenta daquilo, é É muito viciante, gostoso. né? É viciante, e você acaba entrando num círculo de pessoas muito bacanas, que são meus amigos até hoje também. Enfim, eu estava muito mergulhada nisso. E quando eu peguei férias, eu não sabia nem o que fazer direito, sabe? Eu fiquei até meio perdida, assim. E aí eu lembro que pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a olhar melhor as redes sociais. E aí eu descobri que a minha família tinha feito coisas que eu não sabia, o pessoal que fez faculdade comigo tinha feito coisas que eu não sabia. Viagens, encontros que eu nem fiquei sabendo.
E eu fiquei pensando assim, caramba, né? Quanta coisa eu perdi de viver porque pararam de me convidar, porque eu só trabalhava. E isso me fez pensar em muita coisa, assim, balançou muito a minha cabeça. E eu fiquei pensando no que eu estava fazendo da minha vida e por que eu estava fazendo aquilo. E eu não tinha um motivo, eu não tinha um porquê. Não era meu sonho, né? Contei o começo da minha jornada, então não era meu sonho, não era meta, não era nada. E eu não sou uma pessoa de muitos sonhos, eu sou uma pessoa muito focada, eu sou de metas, eu sou bem racional, assim. E eu não tinha uma meta Acho que é o naquilo que eu estava ascendente em vivendo. Áries, né? Fortíssimo. Eu Fortíssimo. sei, eu sou ariana. Ah, então você está me entendendo. A gente não consegue. Nós não gostamos de coisas intangíveis, né? Nós gostamos de coisas tangíveis e que eu possa ir queimando, ticando minha lista. Exatamente. A To gente do, gosta coisas disso. para fazer. É, Exato. Coisas para fazer: exatamente. dominar o mundo, comprar chocolate. Sempre chocolate. Tangíveis. Ou doce de leite, no meu caso. E aí eu não tinha essa lista para o jornalismo. Eu não sei porque eu estava fazendo aquilo. Então eu fiquei muito triste, assim. E eu lembro que na época eu li um texto de uma jornalista de São Paulo chamado Caminho de Volta. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem estiver assistindo esse vídeo, leia, é muito bacana. E ela conta que no ano anterior a escrever aquele texto, ela estava indo para o prédio mais alto, para o apartamento mais caro, para a filha na escola mais cara, enfim. E aí um dia ela voltou para casa e ela e o marido lá na cozinha com a filha, e a filha chamou a babá de mãe. E isso deixou ela muito mal, porque ela viu que ela achou que ela tinha uma razão para fazer tudo aquilo, mas a filha dela não pediu isso para ela e nem ela pediu isso para ela mesma. Então ela também estava na mesma pergunta que eu. Foi por isso que eu me conectei com o texto. Por que eu estou fazendo isso? A gente não tinha uma resposta. E aí ela fez o caminho de volta. Ela conversou com o marido, eles venderam tudo que eles tinham e foram radicais. Foram para o interior de Goiás e hoje vivem uma vida super rural e tranquila lá. Mas eu li esse texto e eu me reconheci muito. Aí eu decidi que era hora de eu fazer meu caminho de volta. Então eu voltei das férias, cobri férias do restante da equipe, e eu ficava tentando pensar como é que eu ia sair dali, entendeu? O que eu ia fazer? Aí o jornal foi vendido e eles iam nos demitir para recontratar. Falei, opa, é um sinal do universo. Como boa ariana, né, Cintia, nunca perdemos um sinal do universo. Nunca. Nunca. Nunca perdemos. Aí eu falei, isso é um sinal. E aí foi o que eu fiz, gente. Numa sexta-feira eu tomei a decisão, no sábado eu informei meu chefe, ele riu da minha cara no telefone e desligou, ele não acreditou em mim. Aí na segunda-feira cheguei e falei pra ele, é isso mesmo, eu não vou ficar. Na terça-feira eu me despedi de todo mundo, aquele chororô nas delegacias, Caramba, foi rápido assim? Foi rápido assim, eu sou assim. Quando eu tomo uma decisão, acabou. Eu demoro pra decidir, mas a hora que eu decido, já era. E aí na quarta-feira, gente, eu acordei de manhã e não fazia ideia do que eu ia fazer da minha vida. Não fazia ideia. Caramba. Eu acordei e olhei pra minha casa e pensei, o que eu tô fazendo aqui? Não sabia. E aí eu viajei um mês e pouco, voltei e fui pro Sebrae. Lá no Sebrae eu encontrei uns consultores muito bacanas que também, graças a Deus, são meus amigos até hoje. E eles me ajudaram a começar a entender para onde eu ia, o que eu ia fazer. E aí, na hora de montar o nome da empresa, veio o Maktub Comunicação, porque eu já li um livro chamado Maktub, e ele fala de coisas que são escritas, né? Vem do árabe, né? Significa que nada é por acaso, e esse livro me marcou muito, assim. Para mim tem um significado na minha vida desde a adolescência, e foi assim que eu fui empreender, gente, sem saber igualzinho quando eu entrei na faculdade, sem ter noção do que eu estava fazendo, com a cara e a coragem, e pensei assim, ok, eu dei conta de ser repórter de polícia numa cidade como essa, saindo de Serquilho, né, do interior, bem do interior, então agora eu vou dar conta de ter uma empresa. Na sua opinião, você veio primeiro de uma jornada de uma área mais exatas, depois foi para a área de comunicação, fez uma faculdade de comunicação, trabalhou em grandes empresas. Cara, como que você enfrentou esse desafio da virada de um modelo mental, de uma educação totalmente para ser funcionária, para começar a empreender? Eu acho que a virada, ela acontece quando você acredita em você. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Nós somos criados, talvez, para... A gente vê isso como humildade, na verdade, mas não é, gente. Eu acho que é até uma forma da gente conseguir sempre ficar a serviço, sabe? Quando você assume a propriedade de alguma coisa e isso passa a ser seu e você tem que mudar toda a sua história, seu DNA,
a gente tem muita dificuldade em fazer isso. Eu tive muita dificuldade. Porque, como você falou, eu fui criada para ser CLT, a melhor funcionária. Eu fiz uma faculdade para ser CLT, para trabalhar em redação, em lugares do tipo, que foi o que eu fiz. Eu nunca tinha estudado nada. Na minha família não tem empreendedor. Então, primeiro eu fui a louca, lógico, porque eu fui a louca, né? Com a família ligando para minha mãe, viu? Tá louca essa menina? Fale com ela. E a minha mãe, deixa ela. Largou o emprego, né? Largou o emprego, tá? Largou um emprego super bom. Tá ficando louca essa menina. Ela não vai procurar emprego, não? E aí vem uma outra coisa que eu acho que muito empreendedor deve enfrentar, ou se você quer empreender, você vai enfrentar também. Os seus amigos começam a te mandar vaga de emprego alucinantemente. Eu recebi um monte de proposta de emprego. Vocês não têm noção, de tudo em quanto é lugar. E ao invés de eu ficar lisonjeada, porque meus amigos lembraram de mim e queriam me arrumar um trabalho, eu fiquei ofendida, porque Caramba. alguma coisa estava errada. Porque se as pessoas confiassem que eu era capaz, que eu sou capaz de empreender, não me ofereceriam um trabalho. Então eu pensei, tem alguma coisa errada. E eu descobri que o erro era meu. Eu não estava me posicionando como. Eu ainda era repórter, entende? Então eu tive que mudar tudo, gente. Eu mudei o cabelo, a forma de me vestir, a forma de falar, a forma de me posicionar. Fui estudar muito para aprender o que é empreender, para entender o que é finança, o que é um prolabore, e todos os termos técnicos desse mercado. E depois que eu fiz isso, que eu fui buscar mais informações, me posicionei, aí as ofertas diretas de emprego vieram, ai, queria tanto que você viesse trabalhar comigo, mas você não pode, né? Então, aí eu comecei a ficar mais feliz, assim. Eu acho que a grande virada é acredite em você e entenda que você ter sua empresa não significa que acabou. Não, você tem que estudar, 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 estudar. E tive uma outra coisa também que foi fundamental para minha virada, que foi fazer network. Eu tinha um network completamente focado em jornalistas, era o meu grupo de amigos, as pessoas com Fontes. quem eu estava. Boas Aliás, é fontes. uma dificuldade nossa, né, quando a gente tenta fazer essa mudança para o empreendedorismo, porque o jornalista geralmente tem um círculo de amizade muito fechado, só, na maioria só jornalista. Então, assim, é muito complicado isso, né, Adriana? Imagino como que foi para você mudar e abrir esse leque. Foi muito difícil. Eu só conhecia jornalista, policial, autoridade e não vou negar, alguns bandidos também. Normal, Era o que eu na nossa área, conhecia. assim. Normal, né? Era a profissão, gente. A gente encontra um ou outro sendo preso mais de 2 vezes e fala, meu, de novo você tá aqui? E era isso que eu tinha. Então, e aí, o que eu comecei a perceber? Que eu não tinha com quem ter aquelas conversas, sabe? Do, nossa, olha o imposto esse mês. Você viu que aconteceu tal coisa? Ai, tô tentando abrir mercado em tal lugar e não consigo. Com as pessoas, com os jornalistas que eu conheço, que são pessoas que estão empregadas, são CLT, eles não vão entender isso. Então, eu não tinha com quem conversar. Então, a minha necessidade de network veio para expandir o negócio e também para ter com quem conversar, sabe? Então, eu abri um novo círculo de amigos frequentando o grupo de network mesmo, indo nos grupos, conversando, fazendo amizade, chamando a pessoa para tomar um café, me oferecendo, é óbvio, para tomar um café também. E assim, e eu nem tomo café, hein? Me oferecia para tomar café, chegava lá e falava, dá uma água. Ô, Adriane, cara, é muito legal isso que você está Tá contando, que valendo. literalmente o que a gente fala, né? Assim, ó, se você quer um resultado diferente, faça tudo diferente. Tudo. Rede Tudo. de amigos, você mudou o cabelo, mudou o que lia, né? Tudo. Pois é, né? Você tem que se tornar. Você tem que acreditar que é isso que você quer e ter coragem para se tornar a pessoa que você quer ser. E todos os poros do seu corpo querem a zona de conforto. E quando você vai empreender, você tem que lembrar que a sua carteira de trabalho não vai mais ser assinada. Então não tem salário todo mês. Não existe essa de, assinei um contrato, que maravilha, tá tudo resolvido. Não tá, gente. O cliente pode mudar de ideia amanhã. Eu falo para clientes e para amigos que empreender é procurar emprego todo dia. E assim, Adriane, qual que é a visão que você tinha lá atrás, né, desse processo de empreender e com a maturidade que você tem hoje, que adquiriu? Como que você vê essa questão hoje? Como que você imaginava que seria a jornada e como é que ela foi de fato? O que você diria em relação a isso? Bom, eu achava que eu ia ter mais tempo livre, que eu ia dormir mais, que a minha vida ia ser super fácil e que era só arrumar um cliente de um porte legal que estava tudo resolvido. Então,
Engano assim, monstro, né? Primeiro ponto. Hoje eu ajudo outras empresas que estão empreendendo, né? Eu ajudo elas desde a parte visual, comunicação visual delas, né? E ajudo elas a ter roupagem, ensino um pouco do negócio, de propostas, de documentação, enfim. Eu ajudo as empresas hoje a empreenderem, já fiz isso com algumas empresas que estão muito bem no mercado. Eu vejo que empreender não é difícil, mas exige uma persistência, assim, muito grande. Você tem que ser persistente. É como se a vida dissesse assim, ok, você quer empreender, então deixa eu te testar para ver se é isso mesmo que você quer, entendeu? E vem todo tipo de teste, gente. Você vai ficar sem dinheiro, cheio de problema, às vezes você quer crescer e tem medo de contratar o funcionário, porque para crescer tem que crescer tudo, né, a estrutura toda. E dá um pavor, dá um medo de você contratar e não saber se mês que vem você vai ter como pagar. Mas o legal é que te dá gás para continuar correndo atrás e buscar isso, entendeu? E tem meses que seus funcionários vão ganhar mais que você, faz parte da vida. Tem meses que você vai ganhar um pouco mais, aprenda a guardar. E por aí vai, sabe? Eu acho que hoje eu olho para trás e eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não consigo mais me imaginar dentro de uma redação. Eu não sou mais essa pessoa. É legal que você se permite transformar junto com o negócio. Eu acho que ninguém que começou um negócio e passou dos 2 primeiros anos fatídicos é a mesma pessoa. Acho que isso é impossível. Então se permita mudar, deixa acontecer, deixa, não bloqueia não. Adriane, olha só, eu também atuo, né, na área de marketing, atuei atendendo pequenos negócios e acho que esse momento é bem legal de você passar a sua visão como empreendedora que atuou no marketing para sua empresa crescer e líder, porque você gerencia todo esse processo. Que dica que você pode dar como técnica e empreendedora, líder, para os empreendedores que estão assistindo sobre como trabalhar para crescer, principalmente nesse momento? Como usar o marketing de maneira positiva? O que é responsabilidade do dono? E o que é de responsabilidade de outras pessoas que ele acaba buscando ajuda e suporte, né? Na sua opinião, o que é importante desse empreendedor fazer e liderar nesse processo do crescimento? Acho que a primeira coisa que o empreendedor tem que ter consciência é virar a chave e entender que a empresa dele não é para ele, é para o cliente dele. Eu acho que essa é a chave mais difícil de virar. Porque a pessoa vai lá, escolhe o nome com carinho, escolhe a comunicação visual, monta os produtos, não é um filho para ele. Só que o filho não é seu, o filho é do seu cliente. E esse é o grande calcanhar de Aquiles aí para um negócio não crescer. A pessoa fica tão presa naquele amor que ela tem para aquele lugar, que ela não consegue ouvir fora, sabe? Prestar atenção no que o cliente está precisando. Eu vou dar um exemplo para você. Nesse momento de pandemia, eu conversei com uma determinada empreendedora e ela me explicou que ela está recebendo bastante ligação de algumas clientes que ela tem, mas que ela decidiu esperar a pandemia passar para ela poder voltar a atender. A pessoa está te ligando, pedindo o seu produto, pedindo para você. O que você faz? Fala para ela que você vai esperar e depois você entrega, mas está triste porque não consegue vender. Você entende o que eu quero dizer? Uhum. Você pode não se sentir... Na verdade, a necessidade é agora, né? Porque é agora. Se os clientes estão ligando, né? É agora. E você tem que ter consciência de que se você não tiver essa visão e essa audição de atenção no que o cliente está dizendo, você não cresce. Eu mesma, para minha empresa, eu criei o Instagram da minha empresa, por exemplo, só quando eu fiz a festa junina de Votorantim no primeiro ano. Olha o quanto eu demorei para fazer isso. Eu demorei muito para fazer isso. Eu já tinha atendido muito a empresa. Mas por quê? Eu achava que era um trabalho a mais, como muita empresa pensa. Gente, quando você limita a divulgação da sua empresa, você perde mercado, porque o público que está no Facebook é um público, do Instagram é outro público, do LinkedIn é outro público, e lembrando que a rede social não é tábua de salvação. O offline, o presencial, a vida real tem que ser boa também. Não adianta nada você pegar, postar fotos lindas, escrever textos maravilhosos porque você estudou e aprendeu termos lindos, maravilhosos, e na hora de entregar o negócio não está bonito, não está bem embalado, você vai com aquela cara assim, né? Consistência. Cliente, então, consistência, precisa ter. O que você está trazendo é que o líder, né, o dono da empresa, ele precisa se redescobrir também, como você está falando. Então, às vezes, nesse momento, o cliente está te pedindo para fazer algo que você não estava acostumado a fazer. É oportunidade de negócio, é até da sua história, do que você vem falando do desapego. Não é? Então, assim, você precisou mudar a chave,
para virar empreendedora. E está dando demonstração, inclusive nesse momento de pandemia, que a gente precisa continuar mudando a chave, é isso? Literalmente, porque o mercado não para de mudar. Ele muda o tempo todo e nós temos que estar ligados nele. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é o seguinte: você empreendedor, empresário que está pensando em empreender, se você estiver focado em mas assim que tudo abrir, assim que sair uma vacina, assim... gente, nós nunca mais vamos voltar a fevereiro de 2020. Esquece. Nós nos tornamos mais exigentes e é uma chave que não volta mais para o estágio anterior. O que é de responsabilidade do proprietário da empresa? Ele tem que entender quem é o público dele. Isso, ele pode contratar quem ele quiser. Se ele não souber quem é o público dele, não vai funcionar nada do que ele faz. Então, você precisa entender seu público. Primeira regra, né? Óbvio, seu público não é você, então tira você do jogo. A sua opinião, que você vê, esquece. Vai olha lá seu livro caixa, olha suas finanças e vê quem é que consome de você. Se é mais homem, mulher, adulto, criança, jovem, tem curso superior, não tem, mora mais ou menos onde, o que sempre pede. Pega toda a documentação da sua empresa e olha quem é esse cliente. E aí você trabalha para ele, porque se esse monte de gente te compra de você, é porque mais desses tem potencial de comprar de você. Ou até os últimos que estão ligando agora, não é? Na pandemia. Porque nessa mudança, às vezes tem outro perfil batendo na porta e ele não está enxergando. Chegando, né? Não está enxergando, porque está com a cabeça ainda dentro da areia, né? E o que é de responsabilidade? Se você contratar uma pessoa de marketing para fazer suas coisas, o que você tem que dar para ela? Ferramenta para ela trabalhar. E não exija que o que ela faça seja do seu gosto e do seu agrado. Permita essa pessoa trabalhar e veja se o seu cliente dá retorno para você, porque é ele que tem que realmente gostar e bater com isso, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo hoje uma empresa que é um salão de cabeleireiro de público B-C, assim, de clientes mais velhos, né? E o que é interessante de estudo de público? Quando você atende um público um pouco mais elitizado, com um pouco mais de instrução e até um pouco mais novo, quando ele vê uma postagem na rede social e ele gosta da empresa, ele vai lá na hora, no comentário ou no inbox, né? Quando a gente trabalha com um público mais velho e um público mais simples, né, pessoas de uma classe social um pouco mais baixa, eles não comentam na rede social. A rede social é limpa, mal vai ter uma curtida, mas o WhatsApp da dona da empresa, fervilhando. Que legal. Porque eles não gostam de se expor, eles não são de se expor, eles às vezes não escrevem bem, tem os seus constrangimentos, entendeu? Então ele prefere um atendimento particular, então ele ama aquilo, ele printa, ele salva e manda no WhatsApp. O WhatsApp dela bombando, a rede social quase não tem nada. Tá dando resultado, gente? Tá tudo certo lá. Agenda cheia, tá tudo bem. Mas na rede social não tem. E às vezes os donos de empresas brigam com o marketing porque não tem curtida, sabe? Não tem curtida. Não aumenta o número de seguidor. Não é isso. É aquele desespero por seguidores, né? Comprar seguidor. Comprar seguidor não converte. Não adianta. Tem que converter, gente. O trabalho da comunicação é converter lá no seu caixa no final da história. Desde que o funil seja correto. Óbvio. O marketing vai atrair o cliente, aí você faz um bom atendimento, entrega um bom produto e um bom serviço, vende. Senão também não há marketing que te salve, né? Consistência de novo. Agora, Adriane, você teve... A pandemia também causou impacto na sua empresa, né? Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi isso e como é que você lidou com essa situação. Você está tendo que lidar com a situação dos seus clientes, mas também teve que resolver a sua, né? Como é que foi isso? Bom, nós começamos 2020 com muita perspectiva de um monte de coisas, né? Muitos planos e tal. Eu tinha uma equipe de um tamanho bacana, estava aumentando essa equipe, já buscando mais gente para entregar minha equipe. E aí veio a pandemia. E eu, como estudo muito público, eu comecei a ver que o negócio era muito grave. Então eu resolvi agir desde o começo. Eu reduzi minha equipe, eu conversei com os meus clientes, porque muitos deles ainda estavam naquele efeito de ainda não ter percebido o que estava acontecendo. E, bom, gente, metade do meu faturamento é evento de grande porte ou de médio porte. Então, foram os primeiros que pararam. E esse foi, acho que, o primeiro grande efeito, assim, da pandemia. Ter que chegar para o meu cliente e falar para ele, olha, nós vamos ter que adiar seu evento por período indeterminado, não dá para saber o que está acontecendo. E o cliente falando, mas isso pode passar. Não vai passar.
eu tô vendo que o negócio é grave, olhando não no Brasil, mas fora do Brasil, a coisa é muito séria. E nós temos que agir já, porque se você insistir e fizer o evento e alguém ficar doente depois do seu evento, a sua marca vai acabar. A gente não pode deixar isso acontecer, isso é muito sério. Bom, então foi assim, decisões muito difíceis no começo com os clientes, e apesar de que, né, todo mundo tem boleto para pagar, eles têm, eu também tenho, eu tenho que convencer ele a não fazer. E assim foram com os outros eventos que eram um pouco mais para frente também. Alguns clientes encerraram o contrato, porque pegou todo mundo de calça curta. E, bom, eu reduzi minha equipe e eu estava com esse projeto de lançar MacTube Podcasts agora no final desse ano. Eu estava estudando, montando, elaborando, ia fazer os testes e tal, adquirindo tudo com muita calma. Mas o negócio me atropelou, gente. Eu comentei com uma pessoa sobre isso. Essa pessoa trabalha numa multinacional, já me ligou. Na semana seguinte, eu quero fechar com você. Eu não tinha proposta, eu não tinha testado nada direito, mas eu falei, ok, você quer? Vou fazer. Aquela loucura. E consegui entregar para ela o que ela precisava. E assim nasceu a empresa. Então, a MacTube Comunicação reduziu o tamanho e a MacTube Podcast cresceu do nada. Então, para mim, lidar com a crise do novo coronavírus foi deixar a vida acontecer e não parar. Na adolescência, sabe, eu ouvi uma frase, eu acho que foi em alguma série que eu assisti, que dizia assim, o mundo não vai parar de girar só porque você caiu. Eu guardei isso desde quando eu vi na adolescência, eu sempre levo isso pra minha vida. Eu tomei um tombo, como todo mundo, todos nós caímos, gente, mas o amanhã veio, a noite veio, o outro dia veio, o mundo continuou rodando. E aí, você vai esperar você se capotar nesse mundo, ou você vai levantar, tomar posse disso e falar, vamos resolver esse negócio? Então, é isso que acontece. A pandemia foi momento de muita empresa crescer, muita empresa expandir. Eu tenho um amigo empresário também que eu sempre, olha só, eu pedia para ele por um delivery, pedi por anos. Eu vou mandar, inclusive, o link desse vídeo para ele, porque ele vai se reconhecer nesse vídeo. Falando para ele, eu preciso que você faça um delivery, nem sempre eu quero vir aqui, faça um delivery. Não precisa, porque bombava. Veio a pandemia, pá, fechou. Ele não conseguiu se inscrever nas plataformas de serviço de entrega, ele não conseguiu, porque no começo da pandemia todo mundo tentou se inscrever, né, porque desespero. E aí ele teve que fomentar o delivery do zero. E agora o delivery dele tá super bem. E eu falei pra ele, você vai parar o delivery quando abrir tudo de novo? Dele, jamais. Aprendi a minha lição. A questão é assim, se você ficar olhando só pro problema e você não levantar pelo menos um pouco a cabeça, não conversar com outras pessoas, você não vai encontrar solução. E isso acho que é uma coisa legal de falar também. Eu não faço tudo sozinha, gente. Eu tenho um grupo de amigos maravilhoso, eu tenho um advogado maravilhoso, eu tenho uma contadora maravilhosa, eu tenho uma família maravilhosa. Então, quando eu tô lá encucada com os meus trens, eu ligo para um, ligo para outro, mando um áudio, e todo mundo me ajuda a pensar. As ideias vêm dos outros. Ou então eu tô conversando com alguém e alguém fala alguma coisa assim, eu fico, nossa, isso é legal, hein? E já guardo aqui para mim. E eu acho que é isso, sabe? Você não pode ser uma ilha. Não é hora de se fechar e de se trancar dentro da sua ponte. Você tem que bater papo. Vai conversar. Inclusive, a proposta do nosso lado E surgiu por isso, né? Para que as pessoas pudessem trocar ideias, que os empreendedores tivessem uma conexão com outros, com as ideias de outros, porque é como você falou, às vezes, assim, você está ali sem saber o que fazer, mas você conversa com a pessoa, às vezes, do seu lado, seu vizinho. Numa conversa informal, você tem puxa, podia fazer isso, né? Tem uma ideia ali. É a troca de informações, né Adriane? O bate-papo que leva você a continuar e a crescer. É o network. Eu acho que nunca teremos todas as respostas, mas acredite, alguém sempre vai ter. É só você prestar atenção, conversar, usar a internet também, não só... isso é uma coisa que eu falo, vou repetir aqui. Para de achar que a internet é lugar para você defender o seu candidato favorito ou não, para você discutir o que você gosta de comer ou não e de quem você gosta ou não. Usa a internet para trabalhar, gente, para fortalecer a cabeça, para buscar ideias novas. Tem gente fazendo coisas legais demais por aí. Adriana, inclusive você descobriu um mundo novo, né, nesse mundo aí de podcasts, né? Te surpreendeu? Como é que foi você entrar e ter que ser tão rápido assim, tão rápida essa adaptação? Eu não era ouvinte de podcast, devo confessar.
E o podcast, na verdade, ele é bem antigo, né? Ele tem aí 15, quase 20 anos já. Ele surgiu no meio do público nerd, que é um público que gosta de programação e coisas do tipo. E o podcast, ele, no começo, ele era só para esse público, para esse pessoal trocar experiências tecnológicas no grupinho deles. Mas viu-se um bom negócio nisso e acabou se tornando uma coisa que acabou se expandindo. E aqui no nosso país nós temos uma grande produtora disso, que está em São Paulo, que já faz isso há quase 15 anos. E aí que foram... E agora eu acho que é uma coisa muito recente mesmo, gente, de um ano e pouco para cá, que criou-se tantos formatos de podcast assim. Foi uma das meninas que trabalhava para mim que falou para mim assim, olha, Dri, por que você não faz o podcast da empresa, da Mactub? E aí eu pensei a mesma coisa que eu pensei do Instagram na época. Ai, que preguiça, mais um trabalho. Porém, todavia, entretanto, eu falei para ela, legal, eu vou estudar, mas eu gostei da ideia. E aí ela pegou e nos inscreveu num curso de podcast, eu e ela, e só me informou, ó, escrevi nós duas, o negócio é no domingo. Aí eu pensei a mesma coisa, ai, que preguiça, no domingo. Tá bom, vamos. E aí eu fui, a oficina foi maravilhosa, abriu super minha cabeça, eu comecei a entender melhor como é a lógica do mercado, como a ferramenta funciona em si, e já comecei a ver a quantidade de possibilidades, sabe? E achei o máximo. E quando eu saí de lá, eu fui continuar estudando, né? Porque foi só uma introdução. Fui estudar, mergulhei no mercado. E aí eu vi, gente, a possibilidade de... Na verdade, se eu tivesse pensado em fazer só o podcast da minha empresa, eu ia estar pensando muito pequeno, muito limitado, porque eu gosto de produzir conteúdo, eu gosto disso. Todo repórter gosta, acho que sempre vou gostar. E aí eu pensei, vou fazer conteúdo para as empresas, por que não? Então eu decidi abrir essa produtora, fiz o derivado do nome, e assim comecei bem devagar. Eu não sou do mundo do áudio, né? Eu não sou de rádio, né? Do tipo, eu não entendo daquela... toda esse paramento que precisa para fazer o trabalho, tive que estudar. Contei com a ajuda de um amigo muito querido também, que me ajudou muito a entender isso. E também foi muito rápido, gente. Eu comecei a estudar o negócio virou, daí eu fui com o equipamento, daí blá, 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 foi. Eu fiquei muito assustada no começo porque eu achei que eu não ia dar conta. Mas daí você começa a ver o mercado e a entender que tem muita coisa legal para fazer. E o que eu gostei mais? Dos diferentes formatos, né? O podcast pode ter muitos formatos. E os clientes que eu pego, eu procuro em cada um fazer um formato diferente, porque isso me incentiva, me motiva. Então eu quero fazer um roteiro diferente para cada um. Então eu acho isso muito legal. E também vi o diferencial na distribuição, né? Enquanto muita gente consegue distribuir aí no Spotify e mais ou duas plataformas, ao todo no mundo existem de 17 a 20 plataformas de podcast e eu consigo distribuir hoje para 14. Caramba. Então, para mim, isso foi muito legal, de descobrir o leque, assim, e todas as possibilidades, estudar isso e entender como fazer. Bacana demais ver você contar tudo isso com muita energia. A gente tem os lados bacanas da história e também tem os desafios. Queria que você contasse assim, qual foi um momento que você parou e pensou assim, será que isso é para mim? E que provavelmente muitos empreendedores passam, ou até aquelas pessoas que pretendem empreender vão passar. E que dica você daria para essas pessoas que te ajudou assim, a acordar no outro dia e continuar fazendo com tanta energia e dedicação ao trabalho como você vem fazendo? Bom, eu passei por muitos problemas, muitos, inomináveis, e toda vez que acontece uma coisa ruim, ou você tem um cliente que você descobre que não é bem para você, gente, nem todo cliente é pra gente. Isso é uma coisa importante da gente saber. Ah, quem é seu público? Todo mundo. Ninguém atende todo mundo. Esquece isso. Não funciona assim. Então você encontra às vezes um cliente que não tá batendo ali, ou acontece alguma coisa ruim, que alguma coisa não dá certo, perdi um contrato, e você fica mal e pensa assim, nossa, por que eu estou fazendo isso na minha vida? Só que no meu caso, passa um tempinho, depois eu pego o celular, ou alguém me liga me pedindo um orçamento, ou alguém me manda uma mensagem resolvendo alguma outra coisa. Então eu acho que a gente tem que aprender que nós nunca seremos felizes o tempo todo, isso é para a vida, né? Ninguém é feliz o tempo todo, mas nós podemos nos sentir felizes com as pequenas coisas. Então, uma grande coisa aconteceu com você e você ficou triste, o seu cliente que mandou uma mensagem dizendo assim, eu amei o seu trabalho, eu adorei, parabéns, é um incentivo, é a vida te dizendo assim, ó, calma, vai dar certo. Só hoje não foi um bom dia, não é uma vida ruim, é só um dia ruim, calma.
amanhã você vai tentar de novo. Tem um filme chamado Poder Além da Vida, que ele fala sobre a jornada. E eu acho que é isso, a jornada. A jornada é que nos faz crescer, que ajuda com que a empresa cresça, com que a gente cresça, que as coisas aconteçam. A gente tem que entender que a jornada é um caminho e ele não termina no tropeço, ele continua. Então você, opa, levanta e continua caminhando. Eu acho que é isso, assim, creia na sua jornada, e a sua jornada não seria tão boa se você não tivesse tropeçado tanto e poder olhar para trás e falar, nossa, olha como eu sou forte, eu nem sabia que eu aguentava tudo isso. Acho que esse é o segredo, assim. Hora do nosso quadro PFPJ, pessoa física, pessoa jurídica. É um espaço para mostrar que o empreendedor vai muito além da empresa, né? Ele também é uma pessoa, como qualquer outra, que tem dúvidas, inseguranças, desejos, necessidades, enfim. Adriane, quem é a Adriane, pessoa física? Nossa! Bom, a Adriane, pessoa física, é uma pessoa inquieta, uma pessoa que adora ver série, que adora rock and roll, que adora juntar os amigos. Eu amo juntar pessoas que não tem nada a ver e assistir elas conversando, adoro fazer isso, faço muito isso. É uma pessoa que gosta de silêncio, acredite se quiser, eu amo silêncio. Eu amo o som zero, assim, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Gosto muito de ajudar as pessoas, de verdade, faço isso todo dia de alguma forma. E acho que a Adriane, pessoa física, é uma boa filha, é uma boa amiga, é uma boa jogadora de videogame, mas essa é uma outra história. E é isso. E gosta de frio, né? Apaixonada. Olha, eu sempre vejo você comentando nas redes sociais sobre o frio que você. Eu falei, gente, nossa, ela gosta mesmo, né? Eu sou rechaçada por causa disso. Mas assim, tem alguma certeza sobre mim. Olha, eu amo o frio do fundo do coração. Se o mundo acabar em doce de leite e batata, tá tudo bem. É o que precisamos para sobreviver, mais nada, tá? Eu tenho pavor de frango, dá pavor, crônico. Sou uma pessoa que detesta Beatles e detesta bacon. Pronto, acho que é isso. Bebê, nem Beatles, nem bacon. Não. Friends também não gosta? Deus é mais, apenas não. Vamos falar agora de um assunto um pouco mais pesado, né? Mas que eu acho muito necessário. Você, em algum momento da sua vida, você já passou, já sentiu preconceito por ser mulher e negra? Se sim, consegue lembrar algum episódio que marcou a sua vida nesse sentido? Muitas vezes, muitas vezes. Posso contar mais de um? Vou falar uma coisa que é muito padrão, que acontece muito na empresa, né? Alguém me indica a pessoa nem me viu. Ela me liga, marca uma reunião. Quando eu abro a porta, a pessoa não acha que a empresa é minha. Pensa que eu sou a funcionária. Ou, nossa, mas é você? E dá aquela olhada, né, de cima a baixo. Nossa, eu já ouvi tanto falar da empresa, nunca pensei que a dona fosse alguém como você. Já ouvi várias vezes. Já aconteceu também de eu ter que lidar em ambientes muito masculinos, assim, que só tem eu de mulher, às vezes. Já trabalhei em evento, assim, que a equipe do comando era toda masculina e eu era a única mulher com voz de alguma coisa. Então, acaba que você tem que ser um pouco mais truculenta, um pouco mais intensa para você se fazer ouvir ali num espaço como esse. Eu lembro uma vez que eu estava num lugar esperando uma determinada pessoa por causa do trabalho, e a mulher entrou, passou por mim e falou assim, ai, eu vi essa blusa, mas eu não vou ficar com ela, e jogou a blusa em mim. Já aconteceu. Já aconteceu de eu estar numa loja, esperando o proprietário da loja, e a pessoa começar a reclamar e falar dos produtos, e eu falei, uma loja onde todo mundo trabalha identificado, e eu falei pra ela, eu não trabalho aqui. Ela, não? Tá bom, então. Já aconteceu também. Já aconteceu de tudo, um pouco, assim. Já passei por várias. Tem uma história que eu contei até na minha rede social, eu acho que muita gente se identificou com aquilo que eu disse pela situação, né? Acho que todo mundo já passou por uma situação difícil em algum momento da vida. Eu tinha, acho que uns 16, 17 anos, talvez não mais do que isso,
E a minha mãe me levou para conversar com uma vereadora da cidade, que a família inteira votava nela, enfim, ela era da mesma cidade, do mesmo estado que a gente, então rolava uma identificação. Porque minha família inteira é do estado do Paraná. E aí nós fomos conversar com essa mulher, ela me olhou de cima e embaixo e falou assim, olha, mas para essa sua filha só vai dar para trabalhar de faxineira, viu? Não vou conseguir mais nada para ela. Aí minha mãe, mas nossa, mas ela tem inglês, ela tem informática, ela tem vários cursos que eu paguei para ela. Você acha que ela não vai conseguir fazer outra coisa? Aí ela olhou para minha mãe e falou assim, ah, não vai, viu? É só isso mesmo. Eu não vou conseguir mais nada para ela. Daí a mulher agradeceu, a minha mãe falou assim, então tá bom, muito obrigada. Minha mãe me abraçou, assim, me deu um beijo e a gente foi embora e nós nunca mais falamos sobre esse assunto, até recentemente que eu lembrei disso, aí a gente conversou e aí eu até fiz uma postagem a respeito. E, Adriane, como é que você lidou e lida hoje com essa questão? Eu acho que quando eu sou uma pessoa muito bem resolvida comigo mesma, né? Desde o fato de eu ser mulher, de eu ser negra, de eu ser uma mulher negra com uma displasia fibrosa no rosto, né? Que eu tenho uma questão na minha mandíbula e nunca tive problemas assim internos de mim comigo mesma, porque eu sempre fui uma pessoa de encarar muitas coisas e eu enxergo as coisas como um desafio. Se a pessoa fala pra mim que você não vai conseguir, eu não vou conseguir? Vamos ver se eu não vou conseguir. Então eu vou lá e vou arrumar uma forma de conseguir. Talvez eu sempre tenha enfrentado esse tipo de coisa como um desafio para eu subir um degrau a mais, sempre, sabe? E eu acho que isso já me ajudou muito na vida a manter a sanidade mental diante de tantas coisas que eu já passei. Acho que ajuda bastante, assim. Eu sei me posicionar e eu sei que às vezes as pessoas podem até pensar para falar coisas sobre mim, mas talvez elas não tenham coragem de fazer até porque eu me posiciono muito. Mas nem todo mundo é assim. E apesar de tudo que eu já passei, eu ainda acho que eu sou uma privilegiada, porque eu nasci numa família que criou mulheres muito fortes. Eu sempre tive um círculo de amigos muito maravilhoso, eu estudei em escolas muito boas, eu tive condições de ter alguns acessos que talvez a maioria das mulheres negras não tem. Eu tive alguns privilégios. Então, eu acho que isso é importante ressaltar também. Essa sua segurança, assim, você acha que se deve também à maneira como a sua mãe te criou, como ela conduziu tudo isso? Porque você sempre fala com muito orgulho, muito carinho da dona Elza, né? Quem é a dona Elza, assim? O que ela significa para você na sua vida? Não se engane, dona Elza é terrível. A minha mãe é um ser humano maravilhoso. E ela é geminiana como eu. Gente, crescer numa família com duas mulheres geminianas, vocês não estão entendendo. Não foi fácil. Mas o legal da minha mãe e eu é que, assim, nós até o meio da minha adolescência, a gente brigava muito. Era terrível. Mas a minha mãe me ensinou sempre os valores certos, sabe? Ela me ensinou que se eu quero alguma coisa, eu tenho que trabalhar para ter. Eu tenho que honrar as coisas que eu tenho que dar valor às coisas que eu tenho que falar a verdade, eu tenho que ser sincera, eu tenho que ser muito clara naquilo que eu tenho que falar. E felizmente ou não, eu acho que toda pessoa negra deve ter passado por isso dentro da família, mas a minha mãe sempre me falou que se eu quisesse ter alguma coisa na vida, eu teria que ser o dobro, melhor 2 vezes, porque eu sou mulher e eu sou negra, então eu tinha que ser melhor 2 vezes. A minha mãe sempre falou isso pra mim, desde pequena. Eu sempre ouvi isso. Você não pode se conformar em tirar B, você tem que tirar A, porque você tem que ser melhor 2 vezes para conseguir ter o que os outros têm, senão você não vai conseguir. Você tem que querer mais. E não é um querer mais de ambição, é um querer mais de você merece fazer isso. Você tem todas as condições, você está dentro da mesma escola. Se elas conseguem fazer isso, você também consegue. Vai lá, estuda, se dedica que você vai fazer. E a minha mãe sempre me ensinou a encontrar saída para as coisas. A gente teve um problema uma vez e ela falou para mim, por que você está chorando? Mãe, porque eu tô brava, tal. Para pensar. Pensa um pouco. Se você não conseguiu dessa forma, deve haver uma outra forma. Para pensar, pensa um pouco. Aí eu parava e pensava. Pensava, encontrava outra forma. E aí resolvia o problema. Então a minha mãe me criou total assim, é tudo culpa da dona Elza, é fato da vida. A minha mãe e meu pai, eles se divorciaram, eu era muito pequena, então eu convivi pouquíssimo com meu pai. Meu pai é um contador, ele mora no estado do Paraná. E eu fui criada pela minha mãe me criou sozinha, e ela sempre me ensinou essas coisas. E a minha mãe é aquela mulher que sempre abdicou dela para cuidar dos filhos, né? Eu e meu irmão, ela cuidou de nós dois, cuidou da educação da gente, enfim.
E o meu maior orgulho da vida é que depois de muito sermão da montanha, eu consegui convencer a minha mãe a voltar a estudar. E no final do ano passado, ela ganhou um prêmio nas Olimpíadas de Matemática. Você tem noção? Eu quase morri, gente. Coisa Caramba. mais Que linda. bacana, hein? Aí eu fui na entrega do prêmio minha mãe, óbvio, morreu de vergonha, porque daí eu me vinguei de todos os gritos que ela já deu pra mim. Fiquei lá que nem a filha louca. E ela passava assim, né? Não tava nem aí. E foi a coisa mais linda do mundo. Que Eu morri bacana. de orgulho daquela mulher. Minha mãe é meu exemplo de mulher, de profissional, de pessoa que sempre correu atrás, que nunca deixou se abater. Enfim, a minha mãe é minha irmã, assim. Minha filha, às vezes. Minha mãe, na maioria do tempo, claro. Minha melhor amiga. A gente é várias coisas, assim. É bem legal. Adriane, o que tem da Adriane empreendedora na pessoa física e vice-versa? Nossa, nós somos persistentes, né? Muito persistentes. Sempre tem uma forma de resolver. Eu já trabalhei em coisas que eu não sabia como é que eu ia sair da encrenca que eu me meti naquela hora. Não, tem um jeito. E na vida também, né? Eu vim morar numa cidade para trabalhar na qual eu não tenho nenhum familiar. Eu sou 100% sozinha aqui. E hoje, aliás, se alguns amigos assistirem esse vídeo, eles vão bater em mim, vão dar na minha cara, porque na verdade eu tenho uma família enorme. Formei uma família maravilhosa, eu fui recebida por muita gente aqui. Então é isso, nós somos persistentes, nós de todos os lados, persistência. E eu pedi para você, né, separar ou um objeto, um livro, ou uma frase. E aí, você conseguiu achar alguma coisa que marque a sua vida, que tenha algum significado para você? O livro que eu realmente gostaria de mostrar, dois, na verdade, eles foram levados, porque as pessoas emprestam livro e não devolvem, né, gente? Ó a chamada para o pessoal devolver, hein? A gente aproveitando, né? Eu vou mandar o link para eles, eu falo assim, assistam até o final, eu vou mandar. Um livro que eu gosto muito é um livro do Sêneca, chamado Sobre a Brevidade da Vida. É um livro de, se eu lembro bem, 4 anos antes de Cristo, eu não lembro de cor agora, mas ele é de antes de Cristo. Sêneca é um filósofo que falava muito sobre a vida, né? Sobre o tempo, sobre as coisas do cotidiano. E ele termina um dos livros dele, spoiler, desculpa, gente, que ele fala o seguinte: se você morresse hoje e se você fosse enterrado num caixão que condizesse com o tempo de vida real que você teve, que tamanho seria esse caixão? E na época que eu li, eu fiquei muito triste, porque eu cheguei à conclusão que eu ia ser enterrado num caixão de bebê, porque eu tinha uma vida que não era viver, eu existia, sabe? E foi um chacoalhão, assim, na minha cabeça. Hoje acho que já tá tudo certo, gente. Eu já seria enterrada num caixão talvez do meu tamanho mesmo, então já melhoramos bastante. Mas na época foi muito chocante para mim. E eu vou mostrar para vocês aqui um outro livro que eu gosto muito, que é do Paulo Coelho, chama Verônica Decide Morrer. E ele é um livro que fala da história da Verônica, que é uma moça que tem a vida que todo mundo acha que corre atrás de ter. Um emprego ótimo, um namorado barra noivo maravilhoso, ganha super bem, mora sozinha numa casa ótima. Mas a Verônica decide que a vida dela não tem mais brilho, não tem cor, ela acha que ninguém vai sentir falta dela, e aí ela decide que ela vai morrer. E aí ela toma todos os remédios, toma um copo de água, e aí ela vê que não vem sintoma nenhum, ela começa a achar estranho, né, porque nada acontece. Daí, de repente, ela começa a ter uns sintomas lá, começa a passar mal e desmaia. E esse é o primeiro capítulo. Eu só posso dizer que é uma lição de vida que eu acho que todo mundo deveria ler, assim, é um livro muito bom. Legal, Adriane, foi muito bom o nosso bate-papo. Quero agradecer demais você por ter aceito aí o convite, participado aqui com a gente do Lado E, e te desejar muito mais sucesso, alegria, tudo de melhor na sua vida, viu? Muito obrigada mesmo pela sua participação. Vocês são os queridos, eu agradeço o convite, eu fiquei bem surpresa quando eu recebi o convite, eu fiquei, nossa, né? O que eu tenho para falar, meu Deus? Eu achava que tinha muito assunto, Tem muito. então eu Tem muita fiquei coisa. bem surpresa. E eu agradeço muito pelo convite, e se a minha história puder ajudar uma pessoa, acho que a missão já está cumprida, né? Eu já ficaria feliz demais já. É isso aí, Adriana, é um prazer receber você aqui. Eu tenho, durante minha jornada, minha vida, me relacionei com muitos empresários e alguns eu guardo com muito carinho.
a história, pode ter certeza que você é uma destes que são grandes vencedores, são pessoas que inspiram. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei muito verdade, acho que a gente precisa na vida transferir o nosso fogo para outras pessoas, transferir nossa energia positiva para as outras pessoas para ajudar, e parabéns porque você é uma dessas pessoas, você faz isso muito, muito, muito bem, viu? Um grande abraço e obrigado aí. Que querido, obrigada. Obrigada pelo carinho e pelo convite, pela oportunidade, né, gente? Pela oportunidade, obrigada. Davi, muito bacana, né, o bate-papo de hoje com a Adriane. Acho que mostra que realmente o sucesso quase sempre é resultado de muita persistência, né? Pois é, Cíntia, olha só que história fantástica, e que demonstra para o empreendedor exatamente isso, seja para a pessoa que já empreende ou para a pessoa que pretende montar um negócio. É a força do propósito, é a força da vontade de construir, da vontade de crescer, da vontade de superar os desafios. Então, assim, desde o começo ela estava sempre aberta, ouvindo o que as pessoas falavam para identificar novas oportunidades e não tinha medo das oportunidades. E principalmente num momento como este que a gente vive, que é um momento diferente da pandemia, e é muito provável que daqui para frente nós vamos passar por ciclos de novidades, às vezes favoráveis, às vezes nem tão favoráveis. Então, o poder de poder se reinventar, de poder se reconstruir e deixar para trás aquilo que é sofrimento, né? E olhar para outros lados é algo fundamental. Então, acho que é uma baita de uma lição e é uma prova de que funciona. A história da Adriane é exatamente a prova de que funciona. Ela passou por todos os desafios e hoje está bem, motivada e forte para conseguir vencer esse desafio, inclusive da pandemia, se reinventar e colocar cada vez mais o seu negócio de maneira de sucesso. Acho que isso que é importante as pessoas perceberem. O que a gente está falando aqui não é do livro, não é algo que foi lido e que fala, olha, você precisa ser resiliente, você precisa ter estratégia. É uma prova viva, é uma pessoa, é um empreendedor que enfrentou diversas dificuldades durante a vida e que hoje está aqui firme, forte e inspirada para poder desenvolver os seus negócios e desenvolver a sua própria vida. Vamos ver agora como é que está a situação econômica para o empreendedor e também para quem vive em outras partes do mundo. Oi pessoal, meu nome é Carla Monterrey, eu sou jornalista, moro aqui em Dublin e vou falar um pouquinho dessa época do confinamento para vocês, como é que foi esse lockdown por aqui. O primeiro caso de Covid registrado aqui na Irlanda foi no dia 29 de fevereiro, foi divulgado no dia 29 de fevereiro e daí para frente até 28 de março tudo foi fechando. Hotéis, bares, restaurantes, pubs, escolas, museus, universidades, tudo. E só os serviços essenciais funcionavam. Farmácias, hospitais e mercados. Aí os pubs passaram a fazer takeaway, os que queriam, né? Os demais fechados. E assim foi até o dia 18 de maio, do dia 28 de março até dia 18 de maio, quando começou o desconfinamento. A gente não podia passar de 2 quilômetros de casa, aí a partir do dia 18, 5 etapas de desconfinamento, passamos a poder andar num raio de 5 quilômetros. Os idosos que estavam realmente confinados, não podiam nem sair, passaram a poder andar ali na frente de casa. A gente também passou a poder ficar depois numa outra etapa dentro do estado, poder andar para lá e para cá. Mas os pubs começaram a reabrir no dia 29 de junho com muitas restrições. E os comerciantes reclamaram porque não era vantajoso para eles manter os funcionários reduzidos, pagar as despesas, manter as mesas separadas, trabalhar só com reserva. Não estava sendo produtivo. Alguns nem reabriram, preferiram esperar os turistas chegarem. Mas os turistas também não estão vindo. O aeroporto de Dublin chegou a trabalhar com apenas 1% da capacidade. Ele recebe 33 milhões de pessoas por ano. Agora está trabalhando com 7%. E também, para facilitar essa história de turismo, já que aqui é verão na Europa, o governo soltou uma lista verde, é a Green List, com os países que têm mais ou menos o número de casos da Irlanda. Então essas pessoas que vêm desses países, ou se a gente da Irlanda for para lá,
a gente não precisa cumprir a quarentena obrigatória. O que é essa quarentena obrigatória? São 15 dias de confinamento quando chega no país. E é isso, sabe? Esses 3.500 pubs não vêm muita expectativa para reabrir. São 700 aqui em Dublin. Essa região é bastante boêmia, mas não tem mais o mesmo movimento durante a noite e a tarde. Pra gente que mora aqui é triste, a gente tem que usar máscara para ir em locais fechados. Não é obrigatório, mas é sugerido. No transporte público é obrigatório. E eu já vi essa cidade fervilhar. Eu já vi você ter que passar espremendo assim, as pessoas. E é muito triste você saber que está assim. O que nos consola é que o governo dá um benefício para quem está desempregado. Tem muitos trabalhando de home office, né, trabalhando em casa. Mas quem está desempregado ou quem não tem previsão para voltar pode pedir um benefício do governo de 350 euros semanais, que vai ser estendido até abril do ano que vem, mas que vai sendo reduzido, porque o povo, a expectativa é que isso volte ao normal. Então aqui, ó, o Temple Bar, um dos pubs mais famosos de Dublin, vazio assim, e não é só agora não, porque é de manhã. À noite também, já passei aqui e tem mais movimento? Tem, mas não se compara ao que era, de jeito nenhum, passa longe. É isso, gente. Até a próxima. Davi, o que você tem visto aí sobre as perspectivas futuras para o empreendedor no mundo? No mundo todo, a gente percebe um momento reportado desde os grandes líderes empresariais até as pequenas empresas, um momento de muito alerta. O momento de alerta ele serve muito também aqui no Brasil, porque, infelizmente, todos os esforços de reabertura, de utilizar máscara, enfim, uma série de cuidados, eles vêm demonstrando que, em alguns casos, mesmo com todos esses cuidados, ocorrem novas ondas de contaminação. Então, é importante o empreendedor brasileiro se preparar para o pior e esperar o melhor. O que isso significa? Muito provavelmente um país como o Brasil, a gente vai passar por momentos de abertura e maior flexibilização, onde o empreendedor ou aquela pessoa que pretende montar um negócio vai poder testar o seu negócio, vai poder se relacionar com o seu cliente, ajustar aquilo que for necessário, mas possivelmente possam ocorrer momentos de fechamento novamente, onde as regras vão ser mais rígidas, os negócios talvez sejam impedidos de voltar a operar. Então a gente vê muito claramente esse sinal no mundo, onde os líderes e os empreendedores eles estão percebendo em lugares como os Estados Unidos e até mesmo a Europa, que existem ciclos, existem momentos de reabertura, mas se essa contaminação ela subir, infelizmente a regra fica mais rígida. Então é importante o empreendedor colocar isso na mente e não deixar que uma notícia de maior exigência, diminuindo a flexibilização, derrube ele. Então ele precisa estar preparado para explorar as oportunidades e as janelas de oportunidade para testar o seu novo negócio para quem pretende empreender ou para avançar para aquele que já é empreendedor, como também já está pensando que até o final do ano pode-se ocorrer novas ondas e se ocorrerem novas ondas, dependendo da situação da sua cidade ou do seu estado, talvez as regras elas mudem e o negócio precisa ficar fechado. Infelizmente é esse o cenário. Mas acho que a Adriane trouxe muitas lições para nós, não é, Cíntia? De olhar para frente, identificando oportunidades, se fortalecer, porque o problema está batendo na porta de todos os empreendedores. Enquanto tem empreendedor que está sofrendo, tem outro empreendedor que está conseguindo achar a saída. Então o nosso desafio é esse, para você empreendedor, não deixar que os desafios te deixe olhando para baixo, mas para você olhar para frente e conseguir identificar novas oportunidades para desenvolver o seu negócio. É isso aí, Davi. Valeu aí pelo programa de hoje. Obrigada. O Lado E fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube. Um grande abraço para você. É isso aí, um grande abraço, é um prazer. Sucesso e uma semana muito produtiva para todos. Valeu!